Quero cumprimentar os amados irmãos com a santa paz do Senhor, amém? Amém! Meus irmãos, mais uma vez é um motivo de alegria nós estarmos aqui, este culto de quarta-feira, um culto de vitória, tudo a mostrar aqui. Eu fico feliz porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu estou aqui, estou vendo meus irmãos aqui, e tenho a certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações, já falou através dos louvores, vai falar aos nossos corações. Eu já quero, de antemão, estar pedindo para que os amados abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o nosso irmão Marcos, no capítulo 5, amém? Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Queria dizer assim para os irmãos, né? Às vezes nós fazemos algumas coisas nas nossas vidas que às vezes nos deixa marcas, nos deixa rótulos. Às vezes nós marcamos alguém ou algum lugar com boas atitudes, às vezes com más atitudes, né? Aquilo que nós fazemos reflete bastante. Então eu sei que dentro disso aqui que nós vamos estar lendo, mais ou menos isso que eu estou falando, né? Algumas coisas que a gente faz pode marcar para o bem, também como pode marcar para o mal. Amém? Vou começar a ler aqui para os irmãos. Vou estar lendo do verso 1 até o verso 20. Amém? Vou procurar ser o mais rápido possível na leitura. Vai falar aqui as escritas a respeito da cura do endemoniado Geraseno, como está no meu, algumas versões estão dizendo Gadareno. Amém? Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos, ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes, as cadeias foram quebradas. Por ele as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando entre os túmulos e pelos montes feridos e com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus peço que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia deste homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se ao despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado. E também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes, possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você." Vá para a sua casa, para seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como você teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar
contar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Amém? Meu irmão, é um texto grande, mas é interessante nós lermos, né? Para que fique bem claro. Todos vocês, eu creio que conhecem já essa história, conhecem essa passagem. Vai se tratar, falar aqui de um homem que ele era possuído por demônios. E vai falar aqui também, né, que ele era um gadareno da cidade de Gadara, né, que fazia parte da Decápolis ali, aquelas 10, um conjunto de 10 cidades ali que elas eram governadas por um sistema de cultura grega, mas também com bastante influência romana. Eram 10 cidades, e inclusive Gadara já estava um pouco bem distante, né, de Jerusalém. E a Bíblia diz assim que Jesus ele está chegando com seus discípulos. Um pouco antes dessa chegada de Jesus, nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver que Jesus ele acalma as tempestades, né? Ou seja, ele já tinha vindo de uma tormenta, de uma tempestade, e agora desce ali naquela cidade, e a Bíblia diz que um homem possuído de demônios vem ao seu encontro. Eu estava lendo, né, porque eu sei que aqui é relato em 3 passagens, né? Então está dizendo assim, Marcos, o Evangelho de Marcos e Lucas, ele vai falar de um homem endemoniado. Já Mateus, se vocês forem lá, em Mateus ele vai dizer assim que eram 2, né? Então, mas nós vamos no 1 aqui, naquilo que mais nós conhecemos. E Gadara, assim, eu estava pesquisando, ela é uma cidade assim que ela não é tão falada. As 3 vezes que nós vemos que ela é anunciada são nessas 3 escrituras aqui, os 3 evangelhos, porque ela não era assim tão falada. Dentro daquela vila ali, essa pequena cidade ela ficou muito conhecida. Ela ficou conhecida devido aos seus acontecimentos. Foi aquilo que eu estava falando, né? Tudo que nós fazemos, às vezes, dependendo da situação, nós conseguimos marcar o lugar. Nós tanto marcamos o local de uma forma boa ou de uma forma má. Eu vou dizer para os irmãos assim, a grande maioria de vocês são daqui, né? Eu vim já de um outro bairro, mas aqui nos anos na década de 70 e 80, quando nós falávamos desse lugar aqui, muita gente se assustava com o Monte Cristo, se assustava com o Colorado, com o Miguel Barba, por quê? Porque eram bairros rotulados, né? Já tinha assim uma história ruim, né? E essa cidade aqui, ela entrou na mesma condição, irmãos, ela entrou da mesma maneira. Porque o que acontecia com esse homem aqui, começou a deixar marca naquela cidade. Era um homem que ele vivia possesso. Então o que acontece? Aqueles que governavam a cidade, todos aqueles ali que, vamos dizer assim, os doutores, daqueles que tinham conhecimento, aquele homem ali, a palavra diz que durante o dia, durante a noite, ele saía andando, perambulando pelas ruas. Creio eu que aquele homem ele devia gritar, né? Seria um homem bem sujo, porque a palavra diz que ele habitava, não era no sepulcro, era nos sepulcros, então eram vários. E a palavra que se nós vermos aqui vai dizer assim que em determinado momento, aquele homem descansava. Quando a matéria dele estava cansada, quando seu corpo estava cansado, os demônios permitiam que ele descansasse. Aí ele ia lá para o sepulcro. Aí aqueles que estavam ali na cidade, falaram, agora é o momento, vamos tentar prender. Aí ia lá, amarrava ele com corrente lá. Aí quando ele descansava, os demônios começavam a atormentar de novo, ele quebrava as correntes. E isso aí foi sucedendo durante vários momentos. Em determinado momento, os demônios permitiam de novo que aquela matéria descansasse. Aí os homens foram lá e levaram grilhões. Né? Porque nós sabemos que tem 2 formas de grilhão, né? Com 2 tipos. Como se fosse corrente. Tem aquele grilhão de corrente que eles usavam muito nos escravos, né? Colocava aquela tornozeleira lá, corrente, e aquela bola de aço lá para o camarada não poder correr não sair. Essa é uma das formas. E tem uma forma também que ele é tipo de uma barra atada com corrente. Não sei quantas formas, mas a Bíblia diz que ele despedaçava. Então o que eu quero dizer para vocês, irmãos, às vezes nós temos problemas nas nossas vidas, muitas vezes criados por nós mesmos. E em determinados momentos, nós tentamos lutar e muitas vezes nós não conseguimos. Nós não temos êxito por quê? Porque nós estamos lutando com o nosso conhecimento, com as nossas forças. Mas eu quero dizer para você que tem lutas, tem passagem, ou seja, tem momentos nas nossas vidas. Vai se levantar lutas, vai se levantar momentos ruins, e não se vence com armas físicas. É uma situação que nós temos que vencer com armas espirituais. Muitas vezes nós queremos fazer no físico. E o caso desse homem foi isso aí.
Aqueles que tomavam conta da cidade, que regiam aquela cidade, eles entendiam, eles conheciam o problema, eles já estavam sabendo do problema, mas eles queriam fazer alguma coisa. Ó, vamos fazer isso aqui, vamos prender ele com a corrente lá, tá tudo bem, tá, beleza, conseguimos. O homem estava quieto, aí o homem voltava a fazer isso aí. Então vai existir momentos nas nossas vidas que muitas vezes nós vamos ter, irmãos, que colocar o joelho no chão e orar, porque não vai ser com a ajuda de homem, não vai ser com a ajuda de parentes nossos que nós vamos conseguir. Muitas vezes vai ser a base da oração. Para nós, a grande maioria das vezes, vai ser na base da oração, irmãos, porque nós somos cristãos e nós temos a obrigação de orarmos. Vai ter lutas aí que só vai ser dessa forma. Certa feita aí os discípulos foram tentar expulsar demônios aí, não conseguiram falar para Jesus, mas nós tentamos e não conseguimos. Fala assim, essa caça de demônio, ela só sai com jejum e oração. Não adianta o camarada ter endemoniado, você querer colocar a mão, não vai acontecer nada, irmão. O inimigo ele vai brincar com você, ele vai brincar, ele vai escorraçar com você. Se você não tiver uma vida no altar, se você tiver uma vida de entrega, uma vida rendida a Deus, pode ter certeza. É bem capaz dele sair daquele que está endemoniado e ainda tentar te atormentar. Porque ele conhece o nosso viver, ele conhece a condição que nós vivemos. E aqui é interessante dizer assim, vamos falar assim, ao descer do barco, Jesus é o primeiro a descer do barco. Glória a Deus por isso, porque ele estava com seus discípulos. Quem sabe se um dos discípulos tivesse descido primeiro, aquele homem não teria o atacado. Aquele homem não tentaria contra a vida dele. Mas como foi Jesus, é toda autoridade. Até os demônios respeitam a autoridade dele. Aleluia. Se fosse um outro qualquer, ele poderia ter despedaçado aquele homem. Porque a força de uma pessoa em manifestação e possessão, vamos, é monstruosa, muita força mesmo. E como nós falamos, o diabo ele não tem dó de ninguém. Assim como ele não brinca de ser diabo, ele não tem dó de ninguém. Mas ele reconheceu que ali era uma autoridade maior, aqueles homens estavam cobertos pela autoridade de Jesus. Glória a Deus. Vou lá no verso 4 diz assim, porque teve sido muitas vezes preso com corrente, né? Foi o que nós acabamos de falar agora, né? Ele andava sempre de dia e de noite gritando. Ou seja, o povo daquela cidade, muitas vezes, o que acontece nas nossas vidas? Tem situações que nós tentamos e não conseguimos. Nós vamos tentando, orando, não vai acontecendo. E o que vai acontecer? Eu vou acabar acostumando com a situação. Muitas vezes você acaba se acostumando com a situação. Ou seja, é como se você fizesse um pacto com a situação. É tipo assim, se você não pode com ele, junte-se a ele. Tipo assim, eu creio assim que aqueles homens eles fizeram tipo um acordo, né? Como se fosse um acordo mesmo. Ele falou, olha, você fica aí, você não mexe com nenhum de nós, também nós vamos mexer com você. Agora você imagina você chegar na cidade e você vê um camarada andando, gritando pela rua, nu. E a Bíblia diz que ele andava nu. Nu e com certeza fedido, né? Um camarada totalmente podre. Vivia numa condição de imundícia, né? Ou seja, a Bíblia ela relata assim, ela tem momentos que ela fala assim, imundo e impuro, né? Nós sabemos que imundo, quando se relata de falar de imundo, nós estamos falando de sujeito e físico, né? Quando vamos falar de impuro, nós estamos falando de algo que possa ser moral e espiritual. Então tem uma diferença aí. Mas ele estava possuído por espíritos imundos, porque a palavra diz assim que ele vivia habitando dentro dos sepulcros. Ou seja, aquele homem nós sabemos que ele tinha uma casa, ele tinha uma família. Porque se nós formos ver a situação aqui das Escrituras, quando ele chega lá no final, Jesus ainda fala para ele assim, ele queria que Jesus disse, vai com a tua família. Ou seja, agora você imagina a situação de uma mãe que o camarada podia ter filhos, devia ser casado. A Bíblia não menciona isso, mas ele poderia ter filhos ali. De repente um dos filhos fala, mãe, mas cadê o pai? Onde está o nosso pai? Uma filha, onde está o pai? E a mãe vai falar, cadê o filho? Seu pai foi tomado aí, está largado para lá e para cá. Isso aconteceu dentro de uma família que não era nem o povo, não era nem judeu, eles não eram nem israelitas. Uma família que estava bem distante. Então você vê a preocupação, mesmo naquelas condições, aquela mulher sabia da condição, talvez os filhos soubessem, mas o porquê que aconteceu isso? Interessante dizer também que quando Jesus chega ali, o inimigo manifestado naquele homem, ele vem diante de Jesus, ele vem ao encontro de Jesus e se prostra. Fala, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vai me atormentar antes do tempo. Ou seja, ele reconhecendo ali
A soberania de Deus, ele veio de encontro a Jesus. São situações, irmãos, que muitas vezes nós vamos vivenciar nas nossas vidas. Vai chegar determinado momento na sua vida, não estou dizendo que aqui ninguém vai ficar endemoniado, não é isso. Vai chegar muitas vezes que o inimigo ele vai lutar contra as nossas vidas, irmãos. E muitas vezes nós vamos ter que nos render a Jesus, porque a grande maior parte das vezes, a maioria das vezes, nós nos rendemos, irmão. Nós só nos rendemos mesmo quando nós vemos que está chegando ao final de tudo, que você não tem condição de fazer mais nada. Aí você começa a correr. Mas enquanto nós temos um pouquinho de força, isso é do homem, irmão, nós tentamos lutar. E a palavra do Senhor, ela nos ensina de uma forma diferente, né? Quando Jesus diz aos discípulos, né, ficai na cidade até que do alto sejam revestidos de todo o poder. Né? Fiquem na presença de Deus, busque as coisas que vêm do alto. Às vezes nós perecemos aí justamente por isso, porque nós não buscamos a Deus. Nós cremos, falando, eu creio, mas não está exercendo a sua crença, se você não está exercendo a sua fé. Como o pastor falou, né, para que a nossa fé seja bem exercida, nós temos que começar a nos engajar na obra, nós temos que começar a fazer. Porque senão, irmão, não acontece nada. A gente deu, igual eu estava falando outro dia, nós vamos ser mais um de banco. Nós vamos ficar no banco, vai ficar bonitinho, né? E nada vai acontecer. Agora voltando a falar daquela cidade. Assim, quando eu era mais novo, eu gostava muito de filmes de terror. Isso eu sempre gostei mesmo, aí em um determinado tempo, aí eu peguei e parei, porque o negócio estava me incomodando demais. Mas eu falo assim, eu já vi vários filmes aí de alguns camaradas aqui que fazem aqueles filmes top de terror mesmo, coisa assustadora. Já vi vários filmes, mas assim, na realidade, dentro da íntegra que nós vemos aqui, nenhum desses filmes aí chega perto do que acontecia com esse homem, aqui dentro das Escrituras. Porque a palavra diz que Jesus, chegando a ele pergunta qual é o seu nome. Ele diz Legião. Nós sabemos que Legião era uma contagem militar feita pelos exércitos romanos. E uma legião normalmente são 6 mil homens. Não vamos dizer assim, a Bíblia não menciona isso, porque existia uma legião dentro dele, porque eram muitos. Uma legião teve 6 mil, não vou dizer que tinha 6 mil dentro dele, podia ter 2 mil, 1.500, 3 mil, nós não sabemos. Mas, se nós pensarmos, se nós tentarmos imaginar, é algo inimaginável para nós entendermos em nossa sã consciência, em raciocínio, entender que possa ter tudo isso de demônio dentro de uma única pessoa. É uma coisa absurda. Eu nunca vi. Eu já li assim, vários textos da Bíblia. Não tem que estar lendo direto, mas eu nunca vi assim de tantos para acontecer uma situação dessa. Então nós sabemos que existiam vários. Como é seu nome? Ele fala, eu não vou dar nome, porque nós somos Jesus, nós somos muitos. Então nós somos uma legião. Se eu vou ficar falando por nome aqui, nós vamos ficar o dia inteiro aqui, ó. Demônio A, demônio B, demônio C. Então já aconteceu tanto aí, porque Jesus sabia quando tinha ali. Mas eu quero que você fale. Aí eu começo a entender assim, né? Sepulcro, habitar os sepulcros. Quando a gente olha assim e fala assim, cemitério remete o que para nós? Cemitério remete para as nossas vidas morte, irmão. O fim de tudo acabou. Quem ali desfaleceu, ali, quem acabou, quem perdeu o seu fôlego de vida, vai estar lá. É a casa de quem está morto. A casa de quem vai estar dormindo lá até a vinda de Jesus. Pelo contrário, né? O cemitério remete isso para nós, né? Mas não é bem isso que vai acontecer aqui nessa história, né? De um que estava condenado à morte, nós vamos continuar lendo aqui, nós vamos ver que ele vai chegar à vida. Porque lugar que Jesus chega, onde ele chega, você pode ter certeza. Ele vai entrar, ele vai desfazer toda a escrita, toda a sentença contrária contra qualquer um. Ou seja, contra aqueles que estão te oprimindo, ele vai mudar a situação. Ele está aqui hoje, nessa noite, como ele mudou a vida desse homem, ele pode mudar a minha, a sua história, mudar a sua vida. Ele pode mudar o seu caminhar, ele pode transformar. Basta nós crermos. Eu vejo uma situação que esse homem aqui, a palavra diz assim que ele andava e ele se arranhava, né? Ele se coçava, ele ficava se coçando com pedra. Agora você imagina, eu queria que esse homem andava ele pela rua, ele ficava gritando, né? Me deixa, me larga, me abandona, coisa parecida, em alguns momentos de consciência. Que ele estava possesso ali, mas tinha momentos ali que ele voltava a sua consciência e entendia e via aquela situação.
Então era um sofrimento para ele e para quem visse. É o que a gente fala, né? Talvez ele não visse isso assim como os habitantes de Gadara lá. Eles estavam tão acostumados com a situação que talvez nem sentisse mais o cheiro desse homem. Se tornou uma coisa normal para eles. Não está vendo mais nada lá, tá bom, fica tranquilo aí. Eu estava até vendo um pastor comentando. Falou, sabe quando você chega perto de uma pessoa assim que o camarada ele ataque em cima, assim, ele é meio ultrapassada? Aí você dá aquela chegada e fala, não. Aí você conversando ali, aí você sente, não pode falar, mas não tem nada misericórdia. Falou assim, mas a pessoa que tem não sente. A pessoa que tem muita coisa só tem uma hora que fala assim, ó. Até eu já vi muitas pessoas falarem nomes assim estranhos, como se o camarada tivesse uma boca de, falar a verdade, a boca de fossa. Mas às vezes não é nem dos dentes, irmãos, isso aí é estomacal. Mas a própria pessoa que tem, a pessoa não sente. Mas quem chega perto sente. A pessoa que tem não percebe, mas quem vem de fora percebe. E o pessoal lá de Gadara, eles perceberam a situação, eles sabiam o que estava acontecendo, mas eles não queriam fazer mais nada, falaram, vamos fazer esse acordo. Ou seja, se tornou uma cidade rotulada, ela levava sobre os seus ombros esse peso. Um peso, ela ficou marcada pela história desse homem. É aquilo que eu estou falando, às vezes acontece alguma coisa. Por onde que esses demônios entraram para chegar nessa situação, entrar na vida desse homem? Aí nós vamos começar a analisar, começa a ver dali, ver daqui. Eles criaram seus porcos lá. Não tem nada de mal, ninguém cria porco. Mas é bem assim, né? Para o povo judeu, não se cria porco. Porque nós vemos lá em Levítico, não falei agora, acho que Levítico capítulo 11, Deus vai fazer a classificação dos animais, né? E entra ali um porco como impuro. Mas a porta que foi aberta para que esses demônios atingissem esse homem aqui, essa porta com certeza ela vem dos porcos, irmãos. Porque fala assim, nós vemos assim a brecha como, usou alguma brecha. A brecha, a Bíblia relata a brecha como uma abertura, como uma porta, né? Ou talvez como uma rachadura, vamos dizer dessa maneira. Mas se eles entraram ali, porque aconteceu isso. Para que Deus entre na nossa vida, nós temos que abrir a porta, porque Deus é educado. O inimigo só entra nas nossas vidas como? Se nós abrirmos brecha, irmão. Porque no momento que nós abrimos brecha, nós vamos dar legalidade para ele trabalhar nas nossas vidas. Você abriu a porta, ele é doido, ele vai fazer o que ele quer. Deus é educado, é diferente, mas nós precisamos também abrir a porta para que ele entre. Lá em Apocalipse ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e sairei com ele. Deus é educado, mas vai bater a porta do seu coração. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, não vai acontecer nada. Aí nós vemos assim, nós vamos lá em Gênesis, quando Deus cria. Eu gosto muito de Gênesis, eu sempre falo de Gênesis aqui, porque é uma história que eu acho muito bonita e muito interessante. É o início de tudo. Deus, quando ele criou Adão, sabemos que criou Adão no polo da terra lá, deu um espírito soprou sobre as suas narinas, ele se tornou um ser vivente. Maravilha. Então Adão estava lá, Deus falou para ele, você vai dominar sobre tudo, sobre essa terra aqui, ó. Os animais, você vai colocar o nome em tudo. Ele foi lá e começou a colocar o nome em tudo, fazer o que tinha que ser feito, ele tinha uma auxiliadora, mas aí nós sabemos o que acontece. Acontece que ele entreveram uma serpente vir e fazer o que nós sabemos que foi feito. Ou seja, quando existe uma sentença sobre as nossas vidas, a sentença muitas vezes ela vai fazer a anulação, né? Ela faz uma inversão de valores sobre a sua vida. Se você está livre, se você tem uma sentença contrária de liberdade, é cativo, é prisão e vai por diante, de alegria, tristeza, sabemos dessa maneira, né? Ou seja, a sentença de Deus para a serpente naquele momento foi o quê? Você vai rastejar. Se a serpente vai rastejar, nós sabemos que antes desse rastejo dele aí, ele tinha asas, irmão, ele voava. Ele não tinha colocado o pé sobre a terra. No momento que ele engana Adão, ele põe o pé sobre a terra. Ele toma posse, ele tira a posse de Adão. Agora ele é o representante legal da terra. Nós vemos lá em Jó que acontece isso. No livro de Jó, quando os filhos de Deus vão se apresentar diante de Deus, Deus fala para ele, de onde tu vens? Ele fala assim, de dar voltas, de se andar sobre a terra. Ali ele toma posse, ele é representante legal. Mas nós sabemos que Jesus ele veio para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para desfazer as obras do inimigo. Mas para que essa obra seja desfeita,
Aí nós sabemos que quando ele toma a posse, a terra ela já dá aquele seu sinal de alerta. Algo acontece, aquilo que era luz já escurece, irmão. Aquilo que era luz já se torna treva. Então a terra vai dar o seu sinal de alerta aqui, ó. Ela vai, vamos dizer assim, tá uma conjectura minha, ela vai ligar todos os seus alarmes, os seus sistemas de defesa, mas não vai conseguir se defender. Mas nesse momento aí o céu está vendo, e o alarme do céu também lá é ligado. Aí Deus começa a entrar na sua obra redentora de salvação para os homens. Trazer Jesus nesse mundo para que Jesus possa novamente trazer aquilo que Deus criou para o homem, que estava sob o domínio de Deus, tirar das mãos de Satanás. Jesus ele vai ter que colocar o pé na terra para que ele tome a autoridade de Satanás. Ele veio para nos salvar, veio para mudar as nossas vidas, mas ele veio para tirar essa autoridade que estava sobre o homem, na qual o homem caiu, do primeiro Adão caiu, o segundo Adão agora vai vir e vai tomar a autoridade de volta no plano da redenção de Deus. Jesus, quando ele estava ali no momento dele de ser entregue ali, os romanos estavam arrebentando ele, irmão. Nós vimos aquele filme do Steven Spielberg, a Bíblia aqui, se nós lermos aqui, ela vai falando sobre a paixão de Cristo aqui, o que ele passou, a vida dolorosa, tudo que ele passou. Irmão, quem ama, quem está cheio de Deus vai bater alguém? Quem está cheio de Deus não bate ninguém, irmão. Romano estava lá arrebentando eles, chicoteando, quebrando Jesus lá. Mas a palavra de Deus diz, né? Nenhum dos ossos do meu santo não será corrompido. Ele estava ali, sendo quebrado, e Satanás ali, ó, comendo a memória daqueles dois. Bate, vai batendo, porque o diabo ele já estava desesperado, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele já sabia o que ia acontecer, ele sabia que Jesus estava vindo para tomar aquilo que ele tinha tomado até então do ápice da criação, do ponto mais alto da criação de Deus, que foi o homem. Então ali os soldados quebrando ele, aí determinadamente chegou e falou, mas por que estão batendo nele dessa maneira? Fala, porque ele é um rei. Aí o diabo já vai lá também na mente dele e fala, se ele é rei, coloca uma coroa sobre a cabeça dele. Aí eles vão lá, peça a coroa de espinho, tome, e rasga na cabeça de Jesus. Fala, quem está cheio do Espírito Santo vai bater alguém? Quem está cheio do Espírito Santo vai repudiar alguém? Vai ficar brigando, vai ficar xingando? Não, quem está cheio do Espírito Santo, você vai demonstrar misericórdia, amor, carinho, você vai estar junto com a pessoa, você não vai quebrar. Por isso que eu falo, quando as lutas começam a se levantar na sua vida, que você vê que parece que está tudo andando de contra, está vindo para trás, fica tranquilo, irmão, que sua vitória, sua bênção está chegando. O diabo ele vai se manifestar para fazer você se afastar do propósito. Com Jesus foi a mesma coisa, eles bateram para que ele se afastasse do propósito, de tanto salvar como resgatar de volta a autoridade que era do homem. Nas nossas vidas vai acontecer da mesma maneira, mas glória a Deus por isso, irmãos, que nós temos um Deus que ele é fiel, é maravilhoso, ele nos ajuda em todos os momentos, quando nós pensamos que tudo está para acabar, quanto as consequências das nossas vidas, quando tudo aquilo diz que não para a gente, o não, nós temos um não direto, a situação é adversa, tenha certeza que Jesus vai vir e vai dar um sim para você, irmão. Ele vai dar a situação, porque ele conhece o coração de cada um de nós, ele sabe o que você tem feito, ele conhece a caminhada de cada um de nós, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. Deus ele quer que nós sejamos alegres. Ele colocou aqui para que nenhum de nós venha se perder, irmão. Mas muitas vezes nós damos brecha, nós damos entrada aí, ó, e nós acabamos por cair. Ou seja, por que acontece muitas vezes algo nas nossas vidas igual aconteceu na vida desse homem aqui? Nós falamos que amamos a Deus, mas muitas vezes ainda nós temos adquirido dentro de nós somos cristãos, somos batizados, maravilha, estamos servindo a Deus, estamos participando da ceia, nós estamos aqui trabalhando em determinado departamento, em determinado ministério, mas será que dentro de nós está tudo limpinho? Será que a gente não está montando um chiqueirinho lá? Nós não temos um chiqueiro dentro de nós, ainda estamos criando porquinhos? Às vezes nós estamos criando porco, irmão. Você está criando porco? Fala assim, nós temos um chiqueiro, irmão. Dentro de nós ainda, nós somos homens, nós estamos sujeitos a cair a todo momento. Dentro de nós ainda pode ter a lama da sujeira, a lama que o porco gosta de ficar. Dentro de nós ainda pode ter a lama da mentira, da fofoca, da falsidade, da traição. Tudo isso acontece porque nós somos homens. Nós somos seres humanos. Isso pode acontecer. Mas, assim como Jesus veio para aquele homem, e esse chiqueiro foi tirado daquela cidade, da vida desse homem, Jesus, ele está aqui hoje, irmãos. Ele quer tirar também a lama que está dentro do nosso coração, a nossa dureza. Ele quer tirar os nossos porcos aqui, ó, e colocar para fora. Ele quer nos fazer limpo, ele quer transformar, ele vai fazer tudo novo. Basta, irmão, que nós venhamos nos entregar e deixar.
Às vezes nós estamos com a vida torta, a pessoa está com a vida torta, a situação está ruim, não entende o porquê. Não estou falando da igreja, não estou falando de ninguém. Estou falando assim, eu estou dando um exemplo. Às vezes a situação está ruim, mas por quê? Porque a pessoa está andando, muitas vezes a pessoa anda assim, anda igual porco, assim, olhando para baixo. Andando, olhando para baixo. Deus ele vê de uma maneira diferente. A gente vai ver aí, o porco é o único ser vivente aqui, você vê que ele não vira a cabeça, ele não olha para cima, ele não faz nada, ele está sempre no chão, ele olha para a terra, sempre no chão. Os outros animais, você pode ver que balança a cabeça para lá, vira para cá, eles olham para cima. Deus ele quer que nós venhamos olhar para as coisas do alto, não para as coisas terrenas. Olhar para a coisa da terra. Fala assim, nós juntos tesouro na terra. Nós temos que ajuntar no céu. Olhe para aquilo que é celeste. Às vezes nós começamos a olhar as situações. Nós começamos, como o pastor falou esse dia aqui, né? A ministração foi ontem que cedo, né? Nós não temos que olhar para as coisas visíveis, e sim para aquelas coisas que são invisíveis, irmãos. Porque o visível ele é passageiro, ele é temporário. Mas o invisível para nós aqui, irmão, vai ser para toda a eternidade. Então, às vezes, acontecem determinadas situações nas nossas vidas aí, porque nós não sabemos controlar situações, irmão. Mas acontece assim porque o inimigo está tentando. O inimigo está tentando porque você está dando brecha, você está abrindo porta. Muitas vezes não é nem o inimigo, irmão, é coisa que você mesmo proporciona para a sua vida, depois você não consegue sair. Você cria o laço, o embaraço e você mesmo não consegue sair. Aí você precisa de ajuda. Aí você precisa de ajuda de um profissional, sei lá, de saúde, um profissional de qualquer outra coisa, às vezes ajuda de pastor, ajuda de advogado, coisa parecida. Que às vezes são coisas que nós mesmos apontamos. Mas o inimigo está aí, a estratégia dele é essa mesmo. Tudo pode acontecer nas nossas vidas. Quando nós vamos lá em Apocalipse, é chegar num momento que João ele fala que ele é levado espírito, né? Ele vai falar assim que ele viu a Jesus. Aí ele vai falar assim que ele viu Jesus com o cabelo dele era assim, algo como se fosse a neve, né? Aquela luz que resplandecia dele. Aí ele vai falar do brilho do pé de Jesus. Ele fala assim, eu caí como morto. Ele fala que caiu como morto. Não sei, irmão, se ele caiu só como morto foi espírito, ou você de repente mesmo ele desligou ali, Jesus colocou a mão sobre ele. Ele falou para ele assim, eu sou aquele que hoje estou vivo. Vivo hoje sou. Estive morto, mas sou vivo para todo sempre. Aí ele vai começar a falar que o cabelo dele é brilhoso. Será que aquele brilho do cabelo dele é uma luz qualquer ou faz parte daquela coroa que foi colocada nele no momento que Satanás estava destruindo a vida dele? E ali, mais uma vitória dele, ele venceu. E quem sabe essa coroa seja essa coroa de brilho. Ele fala que os olhos dele eram vermelhos, assim, essa tocha, né? Como se fosse tocha de fogo. Aquilo ali vai remeter, irmãos, que nós sabemos que Deus ele é justiça. Fala assim, Deus é amor, mas é justiça, Deus é espada. Ele corta. A justiça dele seja tanto para quem é bom, quem é mal, todos nós vamos passar. Os olhos dele de fogo arremetem o tribunal de Cristo, onde cada um de nós vamos passar, irmão. Independente do que você fez de bom ou de mal, nós passaremos por esse tribunal. Tudo isso vai acontecer nas nossas vidas. Agora cabe a cada um de nós tomarmos um posicionamento. Quando nós íamos lá falar de um homem todo podre, um homem todo danado aqui, oprimido pelos demônios, nós vimos que ele não tinha lugar para morar, ele habitava dentro dos cemitérios. Depois que acontece toda essa situação que Jesus permite aos demônios que eles entrem na bala de porcos lá na manada, eles caem, se arremete lá do penhasco lá e todos eles morrem afogados. Aqueles porqueiros ali que criavam porco ali, eles saíram correndo para todo mundo, né? A mensagem, e todos vieram diante de Jesus e alguns ainda pediram para que ele se retirasse. Notícia boa, né, irmãos? A gente fala assim, né? Não corre rápido, mas notícia ruim corre rápido, né? A notícia boa para aquele homem, mas ruim para aqueles que criavam porcos. Aí a notícia correu rápido, porque matou todos os nossos porcos aqui, para a gente ver como é que era. Nem os porcos, irmão, eles aceitaram ser dominados pelos demônios. Eu vejo que eles preferiram a morte ali do que ser atormentado por demônios também. Porque eles iam viver a mesma situação
do endemoniado, ia ficar ali o animal ali e ia ficar sofrendo. Nem eles fizeram isso. Um bicho que nem raciocina. Agora você imagina um homem, aí depois eles falam assim, mas ele está sentado ao lado de Jesus. Ali nós vimos que ali está havendo um momento de comunhão, irmão. Quem está sentado ali está em comunhão. Ele não tinha nem onde ficar. E quando Jesus vai embora para aquele lugar, ele entra no barco, ele ainda fala assim, chamando Jesus, ei Jesus, ei Senhor, me leva contigo. Fala, não vou te levar, isso faz necessário. Você fica aqui com a sua família e vai mostrar a todos o que o Senhor fez por ti. Ou seja, Deus não precisou de deixar, Jesus não precisou deixar nem os 12 discípulos lá. Ali ele criou um discípulo e aquele ali foi falar das maravilhas de Deus, irmão. Como que Deus é maravilhoso. Ele usou um daquela maneira para mostrar a glória de Deus para aquele povo. Um povo que nem era povo ali de Israel. Eles estão longe. Eles criavam porcos lá porque eles estão quase na divisa. Se nós formos ver no mapa aí, eles estão quase na divisa da Jordânia. Eles estão bem longe da onde nós falamos aí que é a capital mundial da fé e da adoração. Eles estavam longe. Para vocês verem o trabalho de Deus como é que é. Deus ele está aí, irmão, para fazer para quem serve a Ele, para quem não está servindo. A misericórdia dele alcança qualquer um de nós, irmão. Depende de você querer, de você clamar, de você pedir. A misericórdia de Deus ela se estende, ela é grande. A palavra de Deus diz que nós não somos consumidos justamente por causa dessa misericórdia. Deus está sobre nós. Moisés, certa feita, quando ele estava em Midian, quando ele viu a sarça queimando lá e não se consumia, ele tinha o desejo de ver, porque algo nele o incomodava. E ele queria ver a Deus. Só que nós sabemos que Deus falou com ele, tudo aconteceu como tinha que acontecer, mas chegou um momento que ele falou assim, Senhor, eu quero te ver face a face, eu quero ver a tua glória. Aí Deus não permitiu. Mano, cada um de nós temos um espírito dentro de nós. Moisés, o mesmo espírito que está em mim, que é você, tinha em Moisés, irmão. E quem deu esse espírito aí é o autor e consumador de tudo que existe, irmão. De tudo que existe aqui. Ele é a fonte. Ele é a fonte da existência de todas as coisas. Ele forneceu esse espírito. Se Moisés olhasse de frente para ele, o que ia acontecer? O espírito de Moisés ia ser tragado, ia ser levado para a fonte. Para a fonte de toda a criação, e Moisés ia morrer. Deus falou, não vou fazer isso, Moisés. Se você olhar para mim, você morre. Olha, a rocha está ali, ficando na ponta do penhasco ali, ó. Eu vou passar. Quando eu passar, aí você pode orar. E Moisés viu o quê? Ele viu só as pegadas de Deus. Ele não pôde ver. Ele não pôde olhar para o pé de Deus também e ver o brilho da glória de Deus e ser consumido. Mas tenha certeza de uma coisa. Eu queria ver que da forma que aconteceu com ele, Deus fala para nós hoje. Vocês também não vão me ver. Nós hoje, nós não vamos ver a Deus. Mas nós sabemos que todo dia a bondade de Deus vai nos acompanhar. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu já vou encerrando por aqui. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade. E as palmas vão ver o nome santo do nosso Deus. Amém?